Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu vou começar a aula. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu vou pedir licença para vocês. Eu só vou desligar meu vídeo, que minha internet não está muito boa. Então, vou desligar ele. Mas vamos lá. Vocês estão vendo minha tela aí? Dos slides? Sim ou não? Pessoal? Oi, professor. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Slides? Tá. Sim. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje sobre geocronoestratigrafia. É um nome super complicado, mas é uma coisa muito simples de se entender, tá, gente? O que é o geocronoestratigrafia? É o estudo geológico do cronograma estratigráfico. O que é estratigrafia? Vocês lembram que a gente falou na aula passada sobre estratos, que nada mais é do que camadas, né? Então a gente tem várias camadas aí que vão formando nossas rochas, né? Então vai começando lá, pode ser rochas sedimentares, magmáticas, metamórficas, então elas vão se formando em camadas, né? Então essas camadas a gente chama de estratos, e aí vem a estratigrafia. E o estudo geológico de quando formou a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada e assim por diante, ele chama-se geocronoestratigrafia, que é um cronograma mesmo. Então vamos lá. Vocês imaginam então que na nossa situação problema lá, que desculpa. O nosso trabalho de campo lá, por imagem de satélite, foram vistas algumas dobras anticlinais e falhas normais. Nós vamos entender o que são essas partes. Além disso, havia outras descontinuidades nas rochas, principalmente na região de contato entre os granitos com os arenitos, argilitos e calcários. Então, para elaborar a última etapa aí da nossa usina hidrelétrica, você precisa saber diferenciar essas dobras para poder diagnosticar aí falhas que existem nessa implantação da nossa usina. E, como o nome do contato entre as diferentes rochas, e também a gente precisa saber o nome do contato entre diferentes rochas e por que é importante considerá-las no seu serviço. Bom, vamos começar falando então o que são essas situações aí. Base para o entendimento de estratigrafia. Ele estuda sucessões de camadas e estratos que aparecem num corte geográfico. Então, que nem eu falei para vocês, a gente pega uma camada e várias camadas de estratos, né? Quando a gente faz um corte geográfico, e vai estudar aí qual foi a sucessão de camadas que entrou primeiro ali, quais são as mais novas e as mais antigas, tá? Princípios de estratigráficos. Nós temos a nossa horizontalidade, nós temos sobreposição de estratos ou camadas, nós temos continuidades laterais e nós temos identidade paleontológicas, inclusões e intersecções.
Então, tudo isso aqui são coisas que a gente consegue analisar a hora que a gente vê esses cortes, tá? Na frente aqui está o nome das pessoas que fizeram esses princípios aí a partir de estudos, né? Então tem o Nicholas Steno, tem esse é o Steno e Smith, aqui seria só o William Smith e assim por diante. Professor, Oi. A gente vai falar de cada uma dessas daí na aula agora? É isso? Vai. Vai. Então tá, então cada assunto eu vou colocando. Estou fazendo as anotações aqui. Isso, nós vamos falar da horizontalidade, sobreposição, continuidade lateral, identificação, inclusão e interseção. Nós vamos entender o que é cada uma delas, para a hora que vocês olharem o perfil estratigráfico, vocês entenderem cada uma dessas situações, tá? Cada um desses princípios aí. Beleza. Bom, então o que acontece? A gente já viu aí, principalmente na parte nossa de rochas sedimentares, que acontece uma erosão, depois da erosão tem o desgaste das rochas, existe um transporte, existe uma sedimentação, existe a formação de novas rochas, tá? Então, com o decorrer do tempo aí geológico, conforme vai passando milhares e milhares de anos, elas vão se formando novas rochas, tá? Esses sedimentos vão se formando novas rochas. Eles vão formar novos estratos, que a gente fala, tá? Ou novas camadas de rochas, tá? Então, aqui tem um exemplo tipo de rochas sedimentares. Então, eles foram se decompondo e foram formando novos estratos, tá? Ou seja, novas camadas de rochas que foram se sedimentando com minerais diferentes, tá? Porém, em cortes a gente consegue ver várias situações aí. Primeira coisa, princípio da horizontalidade. Os estratos e os sedimentos, eles vão se formar na nossa horizontal. Ou seja, ele vai formar tudo regular assim na horizontal. Temos imagem, daqui a pouco eu mostro para vocês. Então, todo esse sedimento que vai se depositando, conforme vão chegando a uma bacia de sedimento... Eita, hoje tá... A garganta tá arranhando. Mas não é corona não, gente. É pó mesmo. Então, quando vai se depositando, quando a gente fala de bacia de sedimento, nós estudamos a aula passada, é que, vamos voltar à imagem, fica mais fácil, é que tem um lugar mais alto, onde vai ter um transporte, até ela chegar num local mais baixo, onde são bacias, e nossos sedimentos aí vão começar a formar camadas, né? Vão se sedimentar por efeito de gravitacional e assim por diante. Então, vamos lá. Como eles se formam na horizontal, vocês vão conseguir ver aqui no nosso desenho, ó, que a gente tem várias formações horizontais, mas de cores diferentes. Elas têm composições diferentes, ou seja, minérios diferentes aqui nesse meio, tá? E granulometrias diferentes. Então, cada extrato novo desse aqui, ó, então cada espaço que vocês estão vendo aqui, ó, foi uma deposição de extrato diferente, tá? Então, os de baixo são os mais antigos e os de cima são os mais novos, né? Então, vai se decompondo lá embaixo, as primeiras formações lá, e em cima eles vão formando as deposições mais novas. Então, a gente tem vários tipos de materiais aí, tipos de composições diferentes, granulometrias diferentes e cores diferentes. Bom, mostrando tudo que nós vimos até agora, então é o seguinte, nós temos acúmulos de sedimentos diferentes, em eras diferentes,
Pensando, gente, que isso pode ocorrer em eras e eras diferentes, tá? Ou seja, bilhões e bilhões de anos diferentes, com estratos bem diferentes um do outro, tá? Então, essa acumulação de sedimentos, eles vão correr sempre na horizontal. Então, tipo assim, aqui foi um tipo de sedimentação com algum tipo de material que naquela era estava com uma deposição lá e estava com transporte de intempéries aí que vinha vindo de outros rochas. Aí veio uma outra era que teve uma nova deposição, formando uma nova camada, ou estratos, né? Que nem a gente falou, novos estratos. E assim por diante ele vai se sedimentando em várias camadas, tá? Então esse é o nosso princípio da horizontalidade. Outras situações aqui, tem um negócio interessante aqui, tá? Aqui, gente, a gente tá vendo os nossos estratos, tá vendo? Nós vamos ver isso posteriormente em quase todas as situações de rocha, dos princípios aí. Aqui nós temos nossas rochas aí, que ficam todas acumuladas aí em horizontais. Daí, por algum motivo, gente, se teve alguma compressão, principalmente compressão entre duas placas tectônicas, tá? Elas podem sofrer aí uma dobra, tá? Então, aqui no caso, ó, tá vendo? Elas eram formadas de estratos e de repente formou dobras aqui, ó. Então, essas dobras, quando vocês veem situações que acontecem, dobras, falhas, diques, tudo que acontece, incrustações, inclusões, tudo que acontece nessa parte, ela sempre vai acontecer depois do que aconteceu na nossa deposição, tá? Então, o que acontece aqui? Eram os estratos todos retinhos, que nem esses, né? Então, tinha os estratos tudo bonitinho, retinho. Aí sofreram provavelmente uma pressão de cada lado aí, e um choque em alguma placa tectônica, e isso fez com que se dobrasse todo o nosso estrato aí, ó, e formou todas essas camadas estranhas aí. Mas ela sempre vai acontecer depois da deposição. É uma coisa lógica, né, gente? Porque ela não vai se depor toda inclinada, toda torta desse jeito. No nosso caso aqui, não. Princípio de sobreposição. Numa sequência estratigráfica não deformada, um estrato mais recente sobrepõe-se a um estrato mais antigo. Os estratos serão tanto mais antigos quanto mais profundos se encontrarem e tanto mais recentes quanto mais superiormente se encontrarem na sequência estratigráfica. Então vamos lá. O que é essa? Primeiro a gente falou da horizontalidade, que ele vai se depor em camadas, e depois ele vai falar que nós temos um princípio de sobreposição. O que é esse princípio de sobreposição? É uma coisa um pouco lógica, tá, gente? Uma coisa fácil de entender. É que as primeiras camadas lá, os estratos, mas as primeiras que a gente está falando são as mais abaixo, tá? Então vamos colocar, deixa eu só ir mudando de cor para a gente não confundir. Então vamos pensar assim, que a gente tem várias camadas aí. Então nós temos aí várias camadas de rocha, uma sobreposta. Em vez de rocha, vamos falar sobre sedimentos, né? Então nós temos uma quantidade de sedimentos enormes em camadas aqui. Então aqui é um tipo de sedimento. Aqui é um tipo de sedimento. Vou aumentar essa camada aqui. Aqui é outro tipo de sedimento.
e aqui um outro tipo de sedimento. Eu só fiz colorido, gente, para a gente entender melhor essa situação. Não necessariamente que precise ser vários sedimentos diferentes. Pode ser tipo todos eles em arenito, vamos supor, tá? Mas como foram depostos em eras diferentes, ele ainda vai formar uma camada ou mais escura, ou mais clara e tudo mais. O que ele fala nesse princípio de sobreposição? Que este que se sobrepôs primeiro é o mais antigo. Daí veio esse que se sobrepôs em cima dele, é o menos antigo. E essa última situação aqui é o mais recente. Então, de novo, só para a gente... eu fiz os desenhos lá e tinha as camadas aqui, mas só para vocês terem ideia. Então, essa camada B aqui, ela é mais recente do que a minha camada A, tá? Então, ou seja, teve aí uma deposição e foi formando aí várias uma camada de deposição, aí veio uma outra era com outro tipo de material e fez o nosso situação B. Então o A é mais antigo que B. E a C, D e E, elas são mais recentes do que B. Então, por ordem aqui, seria essa é a mais antiga e assim por diante. Daqui para cá, menos antiga. E essa aqui é a mais recente. Tá dando para entender, pessoal? Tá fácil de entender? Positivo, professor. Tranquilo. Ok. Então vamos lá. Essa matéria ela não é tão difícil, tá, gente? Ela é mais simplesinha para a gente entender. É um negócio bem gostoso. Então vamos lá. Ele fala o seguinte, que no princípio de sobreposição de status, a gente consegue aí relacionar a idade de diferentes estratos através das suas posições relativas. Então, ele permite identificar e determinar a idade relativa dos estratos. Então, você vai pegar lá na época pré-cambriana, na época paleozoica e assim por diante, em cada era você consegue identificar todos esses estratos, tá? Lembrando, gente, quando a gente fala de rochas sedimentares, ela não foi em 2 semanas que ela teve um problema, que ela sofreu intemperismo, transportou, decantou e acabou. Existem rochas aí que são montanhas que a gente identifica que poderia ser fundos de mares, tá? Então, são bilhões e bilhões de anos aí que a gente está falando, milhões e milhões de anos atrás aí, tá? Desde a formação da Terra. A mesma situação ocorre no princípio de sobreposição de estratos, gente, que é quando as camadas começam a se deformar, tá? Então, aqui dá para ver que teve um metamorfismo, alguma coisa assim, né? Tem umas camadas aqui de uniões de tipos de materiais diferentes. Se vocês verem qual é o material lateral aqui, aparentemente isso aqui foi uma rocha metamórfica, então ela sofreu uma pressão, tá? E se fundiu aí com outras rochas e ficou todo deformado esse pedaço aí. Essa deformação também, gente, é sempre depois da sedimentação. Então, começou a formar primeiras camadas, aconteceu algum evento aí nas placas tectônicas, algum evento ocorreu, aumento de pressão, aumento de temperatura, e gerou-se aí toda essa parte aí que ficou toda deformada. Ela acontece depois da deposição dos estratos, tá?
Primeiro teve os estratos, depois os estratos, formou todas aquelas camadinhas e aconteceu o evento e ele se entortou inteiro, tá? Como se fosse fazer um desenho aí. Outra situação é que aqui a gente não consegue determinar as eras do que acontece com esses estratos. Por quê? Porque o que aconteceu aqui? Aqui, vamos supor que eu tinha uma única situação de deposição aqui, tá? Então, tudo aqui era uma coisa só. Peraí, não aparece. Então, como se fosse essa parte de cima da rocha, era tudo uma coisa só. Mas o que aconteceu? Começou ou ocorreu uma chuva muito grande, evento muito grande, e teve uma erosão aqui, ó, tá? Então isso aqui foi uma erosão. Então o material que está em cima aqui desse material aqui, dessa parte que ficou aqui, ela pode ter colaborado para entrar material aqui dentro nessa erosão, tá? Então ela começou a sofrer algum intemperismo, de vento, de chuva, seja o que for, e ele começou a entrar dentro dessa erosão. Então, quando esse material entra dentro dessa erosão, eu perco aquele time, né, de falar assim, eu consigo ver as minhas camadas e saber exatamente qual período elas são. Então, numa situação que a gente consegue identificar aqui que houve uma erosão, que a gente dá para ver mais ou menos que o material aqui de cima é praticamente o mesmo de baixo, fura essa situação. Eu consigo ver por aqui, porque aqui ainda existe, provavelmente ele ocorreu alguma ondulação também, né? Então eu consigo ver aqui de baixo todas as camadas, né? Tem umas camadas diferentes aqui de material, mas essa parte eu consigo ver, essa parte não, tá? Essa parte onde teve uma deposição de material aqui, eu já não consigo identificar mais a datação relativa, tá? Princípio da continuidade lateral. O que é esse princípio de continuidades laterais? É quando você tem um estrato de mesma idade ao longo de toda a sua extensão, independente da ocorrência da variação horizontal lateral de faces. Desse modo, uma camada limitada por um muro, base, por teto, topo, e definida por certas faces, tem a mesma idade ao longo de toda a sua extensão lateral. Bom, eu acho que tem imagem aqui, fica mais fácil a gente ver. Eu vou até pegar essa aqui, que é mais fácil. O que é essa continuidade, princípio de continuidade lateral? Vocês sabem que em algumas situações as nossas placas tectônicas elas podem sofrer tanto pressão como tração, né? Então vamos supor que ela aconteceu uma tração nessa situação e se separou. E a gente está falando assim, gente, não necessariamente que seja na mesma montanha, pode ser até em continentes diferentes, tá? Mas o que tem que ser a continuidade lateral? A mesma rocha que eu tiver no local A, eu tenho que ter no local B exatamente nas mesmas camadas, tá? Independente se elas são maiores ou menores, se ela teve maior desgaste ou maior ou menor desgaste. Mas a hora que eu for fazer a análise desse material, que eu olhar a rocha, então vamos lá, eu tenho embaixo argilito, eu tenho aqui arenito, eu tenho aqui mármore, granito e basalto, tá? Do mesmo jeito do outro lado eu vou ter argilito, arenito, mármore, granito e basalto. Tem que ser a mesma colocação, não necessariamente que eles estejam um junto com o outro, eles podem estar separados a quilômetros um do outro, mas se eles tiverem as mesmas camadas estratigráficas, com a datação da mesma época, a gente chama isso de continuidade lateral, tá? Deu para entender, pessoal?
Positivo, professor. Simples. Não é difícil, é simples. Princípios de intersecção. Sempre que uma estrutura é intersectada por outra, ou interceptada por outra, e a que intersecta é mais recente. São exemplos: fraturas, falhas e intrusões magmáticas. Então vamos entender o que é isso aí. O que são essas intersecções aí? A gente tem o seguinte, gente. Vamos falar o seguinte. Nós temos toda a formação da nossa camada aqui, certo? Então, nós temos a nossa camada A, B, C, D, E, F, G e assim por diante, tá? O que acontece? Essas camadas foram se formando ao longo do tempo. Daí o que acontece? De repente, por algum motivo, tá? Acontece uma intrusão. O que é uma intrusão? Vamos supor que aqui embaixo nós temos a nosso magma, tá? Ou a nossa câmara magmática, né? E por algum motivo se rompeu essa camada e esse magma vazou aqui para dentro, tá? Bom, então vamos lá. Se esse magma vazou, o que acontece? Isso chama-se intrusão, tá? E geralmente as intrusões, geralmente não, a maioria das vezes a intrusão acontece depois da formação das nossas rochas, ou seja, na realidade acontece quase sempre isso. Então, se teve algum derramamento de lava no meio das nossas rochas, então houve uma grande pressão, uma alta temperatura, formou-se aí um outro tipo de rocha magmática. Então vamos pensar assim: tudo aqui era sedimentar, aí houve um problema aqui que rompeu, se formou uma rocha magmática, ou seja, uma intrusão de rocha magmática. Lembrando que se a gente for pegar nessa parte azulzinha clara aqui, ela já não é mais magmática, ela vai ser metamórfica, porque ela entrou em contato com outras rochas e foi mudando as características. Então nós temos aqui um terreno sedimentar com uma intrusão magmática e pedaços de rochas metamórficas, tá? Nós temos 3 aí formando. Professor, Oi. pode ser, por exemplo, um terremoto aí que abriu uma fenda na terra aí, e aí ela se formou depois, ela foi preenchida com outro material no decorrer do tempo. Exatamente. Não só necessariamente material de magmático aí, né? Pô, é É, isso. na realidade, geralmente, intrusão vai ser material magmático. Pode ser outro tipo de material, mas aí até pode, mas geralmente é magmática, porque quando você tem alguma movimentação, o magma de baixo tendência a subir, tá? E geralmente as intrusões são de magma, tá? Porque vamos colocar que foi um terremoto, nós vamos entender isso. É que você vai entender daqui a pouco o que vai significar isso. Se for só um terremoto que abriu a terra aqui, vamos supor, o que vai acontecer? Vai acontecer o que a gente chama de falha, tá? Então, essa parte pode descer e essa parte se manter parada. Aí as nossas camadas vão ficar diferenciadas, mas nós vamos falar isso em falhas. Essa parte é só inclusão. A inclusão, ela é feita exatamente por magma, tá? Então, vamos entender o que aconteceu. Pode ter acontecido um terremoto, alguma coisa, mas ela teve uma inclusão de magma, sempre de magma. E a gente tem também os filões, né? O que são esses filões? É a mesma. Oi, pode falar. Essas são as fendas. Isso. Na realidade, é quando. Não, não é bem uma fenda. Eles são ah, um local onde se abriu um canal e também vai vir em rochas magmáticas. O que você falou de magmáticas, vai ter mistura de rochas? Vai. Porque o magma, como nós falamos lá atrás, a hora que ele vem estourando toda essa parte de solo sedimentar aqui, ele vai se misturando nessas rochas magmáticas, tá?
que vão formando aí rochas metamórficas e magmáticas, tá? Então, vai ter uma mistura de rochas diferentes aqui, vai ter. E esses filões aqui também é a mesma situação. Então, quando a gente tem um extravasamento de magma, só que ele entra numa situação aí como se fosse um tubo mesmo, tá? É por isso que às vezes a gente fala assim, ah, o cara achou um filão de ouro, tá? Por quê? Porque ocorreu algum vazamento aí, pode ter acontecido alguma fenda, que nem você falou, só que ela foi muito mais para baixo, teve um rompimento da camada lá embaixo, e ele veio abrindo todo esse pedaço aqui. A gente pode chamar de filão ou de diques, tá, velho, gente? Tem várias literaturas que chamam de diques. Então ele forma como se fosse um poço abrindo no meio desse lugar. Então quando vocês falam que o pessoal acha um filão de ouro, é porque às vezes o cara está escavando uma mina aqui, ó. Então tem uma mina sendo escavada aqui. Então tá arrancando terra, arrancando terra, arrancando terra, arrancando terra. De repente encontra essa situação aqui. De repente ele encontra esse pedacinho aqui. A hora que eles encontram esse pedaço, dependendo, nós vamos estudar depois mais para frente como é que a gente identifica onde tem ouro, onde não tem, mas provavelmente se ele encontrou um filão, como tem uma força muito grande empurrando esse magma, com certeza provavelmente vai ter ouro aqui, tá? E daí o cara acha, por isso que eles falam, achamos um filão de ouro. É exatamente por isso que eles falam que acharam um filão, porque é um pedaço que foi, e as pessoas não sabem a extensão que é esse filão, tá? Tem uns programas aí que existem o pessoal que eles negociam minas abandonadas, tá? Então o que eles vão lá? Eles vão lá verificar se, tipo, o cara achou um filão de ouro e pegou todo esse filão. Se o pessoal achou ouro em determinada situação, que geralmente ele está no meio do quartzo, então eles acharam um muro de quartzo, que pode ser nessa inclusão aqui, um quartzo no meio da inclusão, e esse quartzo ainda tem algo para explorar ou não. Então, eles não sabem a dimensão disso. Então, dá para se entender como funciona. Então, inclusão é algo desordenado, tá? Então, essa parte toda desordenada aqui. E o filão, ou o dique, que é como se fosse um túnel mesmo, tá? Como se fosse um poço. Ele tem um formato característico de poço, tá? Ele chama dique ou filão, por isso que ele chama filão ou dique. E as inclusões, elas são todas descompassadas aí, porque é uma inclusão normal. Dúvidas? Então, aqui ele fala numa coluna estratigráfica e ele fala o que aconteceu só olhando no desenho aqui. Então, vamos supor que isso aqui fosse um mapa geológico lá, que a pessoa tivesse lá na nossa mina ou na unidade lá da nossa usina hidrelétrica. Então, eles apareceram com esse perfil lá para eles. Então, o que eu sei? Eu sei que a camada A foi a primeira a se formar, a camada B depois veio a C, depois veio a D, depois veio a E, depois veio a G, tá? Então, nessa sequência se formou as camadas, ok? Depois dessas camadas todas feitas, lembrando que ela tudo na horizontal, né, gente? Então, formou-se as camadas todas na horizontal. Aconteceu alguma coisa, então teve aí uma deformação desses estratos, que eles ficaram todos inclinados, tá? Então teve um evento geológico que inclinou eles, depois da formação deles. Então, alguma coisa aconteceu. Depois dessa parte de deformação de estratos, provavelmente aconteceu, porque eles inclinaram, né? Provavelmente aconteceu o quê? Uma erosão dessa camada de rochas aqui, tá? Então, rompeu-se alguma coisa aqui embaixo, então desmoronou esses pedaços aqui e entrou magma aqui dentro, tá?
Se ele entrou magma, ele se tornou uma inclusão magmática aqui dentro. E depois que formou o nosso G aqui, veio o nosso filão, ou o nosso dique, que foi o último a ser formado. Pô, como que eu sei isso? Ó, gente, o dique, ele não está cortando todas as camadas aqui? Tá vendo que ele corta? Não tem nada indicando ele aqui, não tem? Então, esse dique, com certeza, ele está livre aqui, ó, ele está branquinho. Esse dique, com certeza, ele foi o último a se formar, tá? Em era geológica. Se, por um acaso, se, hein, gente? Se somente se. Essa inclusão, vamos colocar que essa inclusão tivesse aqui, ó. Na frente desse dique, ou na frente desse filão, o que aconteceria? Quem teria se formado primeiro? O dique, o filão ou a inclusão? Hã? E aí, pessoal? É o dique aí, né, professor? Nesse caso é o dique, mas se a gente pegar agora e falar assim, ó, eu coloquei a inclusão aqui, ó, na frente do dique, tá vendo, ó? Eu estou desenhando ele aqui, ó. Ele está na frente do dique agora. Quem formou primeiro, a inclusão ou o dique? Aliás, desculpa, você está certo. Quem formou depois, né? Quem seria o último a ter se formado? A inclusão ou o dique? A inclusão. É isso. O último a ser informado seria Isso. a inclusão. Você Ela falou certo. só vai se formar depois que ele estiver pronto, né? Exato. Então a gente consegue realizar isso exatamente nesses mapas, quando vocês tiverem essas camadas, esses mapas. Peraí. Nessas camadas, nesses mapas, vocês conseguem enxergar exatamente pelas formações aqui, tá? Então, a hora que vocês forem olhar aqui, vocês têm que ver no desenho qual que está cortando, qual que não está cortando, para saber o que foi feito. Lembrando sempre que vocês, quando estiverem analisando um tipo de estratigrafia, você tem que pensar, pô, ele teve lá a nossa princípio de horizontalidade, então foi depondo lá. Depois ele falou que tem a princípio de qual vai entrar primeiro, qual entra depois, de estratos. E depois de tudo isso vem acontecendo os problemas geológicos aí de deformações, tá? Vai se fazendo as deformações e quando começa essas deformações, quando a Terra começa a sofrer vários processos aí, começa as inclusões, começa os diques, começa um monte de coisa aí, tá? As falhas e tudo mais. Vamos entender o que são. Então, essa inclusão aí é a mais recente de fragmentos de estrato incluído, fragmento de rocha incorporados, nessas rochas a gente acha encraves ou xenólitos, tá? São mais antigos do que a rocha que engloba. O que são esses encraves ou xenólitos, gente? É o que eu estava falando para vocês. Então vamos lá, eu tenho uma rocha. Eu acho que até tem imagem, mas deixa eu explicar aqui que acho que está mais fácil. Deixa eu dar uma apagada ali. Então vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu tenho todas essas minhas camadas de rocha aí, certo? Deixa eu tentar pegar um amarelo. Todas as camadas de rocha. E aí ocorreu uma erosão aqui e uma inclusão. Daí o que acontece? No meio dessa inclusão, eu vou achar pedaços aí desse material aqui amarelo, tá? Vou achar pedaços mais para frente aí
do material, pois não tem laranja. Por esse vermelho mais escuro. Desse material meio laranja aqui, eu tenho pedaços, e são pedaços grandes, tá, gente? São incrustações grandes, tá? E lá no cinza e assim por diante. Então, no meio dessa inclusão, eu vou ter pedaços da rocha já existente. Ou seja, existia a rocha, ela se rompeu, teve todo um processo aí dessa inclusão, e tem pedaços de rocha aí nesse meio, das rochas antigas, antes da inclusão. Então, o que vai acontecer? E essas inclusões aí, essa inclusão que tem na inclusão, ó, lembrando, nós temos uma inclusão e agora nós temos uma inclusão dentro da inclusão. Então, tem a nossa inclusão lá e, de repente, ela rompeu várias rochas e eu tenho várias inclusões nessa inclusão. O que são essas inclusões? São pedaços das rochas já existentes lá. Então, o mais antigo são as rochas, o mais recente é a inclusão, e tem uma inclusão no meio dele. Isso se dá o nome encraves ou xenólitos, tá? Então, às vezes pode ser o quê? Às vezes você teve um vazamento de magma, ele chegou até a superfície, então ele se resfriou rápido, e ele tem lá o basalto, tá? Porque o resfriamento rápido forma o basalto, que é aqueles grãozinho bem pequenininho de feldespato que a gente quase não enxerga, fica uma rocha completamente negra, né? Com uma cor só, completamente preta. O que acontece? No meio desse basalto, você pode achar às vezes um pedaço grande ali, mas o grande que eu falo, gente, não é gigante, é tipo de 20 centímetros, 15 centímetros, 30 centímetros, pequenos, são inclusões mesmo, de granito. Pô, mas peraí, de onde veio esse granito? Surgiu de onde? Então isso é uma inclusão numa incrustação. Ok? Deu para entender? Positivo, professor. Aqui nesse desenho dá para ver também. Tinha um desenho aqui, acho que não tinha. Então você tem um determinado tipo de rocha A, um tipo de rocha B, aí ocorreu uma inclusão que eles chamaram de C, e ele levou material aí de pedaços da camada A e B aí, que são as inclusões. Princípio de identidade paleológica. Esse aqui, geralmente, gente, a gente consegue achar no meio aí de camadas, geralmente de argilito, tá? Porque o argilito, ou argila, ele tem um sedimento mais fino e ou mesmo na parte calcária, que dá de conchas, essas coisas, eles vão formando camadas e mantém fóssil lá marcado. Se alguém tiver curiosidade e gostar dessa parte, em Araraquara, acho que eu não lembro o nome da rua, mas lá como todas as ruas são por número, é na rua 5. Quem tiver oportunidade, tem um museu lá que ele está, que eles, a cidade de Araraquara é feita o calçamento com rochas sedimentares, tá? Onde que é, professor? Oi? Aonde que é? Em Araraquara, é na rua 5, tá? Tem um museu, porque eles, numa pedreira, o que acontece? Eles foram explorando as calças, para fazer as calçadas de Araraquara, eles pegaram várias rochas sedimentares lá que tinha numa pedreira. E nessas rochas começaram a aparecer um monte de fósseis, tá? De vários tipos, pegadas de dinossauro, um monte de coisa tem nessas rochas. E o que eles fizeram? Eles abriram um museu e fica exposta essas rochas lá, com vários fósseis. Eu já fui lá, é muito, muito legal. Não é grande o museu, não, é pequeno. Mas vale a pena ir, porque é um passeio muito interessante para a gente entender como funcionam esses fósseis. Daí você fala assim, pô, há bilhões de anos atrás, agora o cara quebrou a rocha no meio que estava num período aí, sei lá, da era mesozoica, era paleozoica lá, da idade do gelo, né? E a gente acha fósseis ainda escondidos lá. Então é um lugar legal para se visitar, fazer um passeio lá. Eu não sei se está aberto agora por causa da pandemia, teria que se informar, mas
tem esse museu aí de idades paleontológicas. Então, quando a gente vê esses tipos de fósseis, pessoal, a gente consegue identificar as idades. Então, você pega lá, que no extrato A aqui, os caras acharam esse trilobites, né? Esse trilobites, ele só viveu na era paleozoica. Então, ele já sabe que na era paleozoica foi formada essa camada A. Daí você vai lá, teve a deposição na camada B, não teve nada, aí na camada C, depois de eras e eras e eras, apareceu aí o nosso Ammonites, né? Que é tipo de um caracol aí, que ele é da época Mesozoica. Então, foi uma era bem à frente da Paleozoica. E assim a gente consegue identificar como foi formado esses estratos, geralmente por fósseis, identificando as idades desses fósseis. Aqui ele fala mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, ele fala que alguns estratos possuem a mesma associação de fósseis e pode concluir que eles se formaram aí mais ou menos ao mesmo tempo em áreas com ambientes semelhantes. Então, o que acontece? É por isso que às vezes a gente fala, por exemplo, que você acha fósseis marinhos, tá? Em algum lugar aí, muito remoto, sei lá, não sei, no deserto. Não estou afirmando que seja, mas você acha um deserto lá e você está cavando fósseis lá e de repente você acha um fóssil marinho. O que você fala sobre isso? Com certeza absoluta, um dia ali foi mar. Por quê? Porque se tem um fóssil marinho num lugar completamente extremo, que não tem mar, que não existe nada, em alguma época atrás, paleozoica, cenozoica, seja lá qual for, vai ter um fóssil, tá? E era um fóssil marinho. Então a gente consegue identificar, mesmo em locais muito distintos, saber o que era naquela época, tá? O que era, qual o ambiente era naquela época. Eu vi esses dias, tem um programa na TV, acho que é Discovery, o History, ele chama Caçadores de Dinossauros. É em Iowa. Iowa hoje, gente, vocês verem em filme lá, é um desertão, né? Cheio de rochas, um monte de coisa. E aí eles acharam um Tiranossauro Rex, acho. E pela rocha que foi achada, que era uma rocha sedimentar, com muita argila e um pouco de arenito, eles presumem que aquilo era um lago gigante, onde os animais iam tomar água, houve uma luta ou alguma coisa aconteceu com esse dinossauro, esse Tiranossauro Rex, e ele morreu nesse local e caiu dentro da água. E aí foram se depondo um monte de material em cima dele e ele ficou preservado e acharam o fóssil dele. É assim que se acha fósseis de dinossauros que a gente vê aí. Por isso que às vezes eles falam, é datado de tal data, não sei o quê. É porque eles conseguem achar de a época era o dinossauro, qual o tipo de rocha que tinha, qual o tipo de material que era essa rocha e tudo mais, tá? Bom, agora nós vamos entender aquelas falhas lá que a gente fala de falhas de concordância, discordância, conformidade. Então, quando a gente fala de superfície de discordância, é quando separa unidades estratigráficas de idades significativamente diferentes e que representam um grande período de não deposição ou de erosão das camadas abaixo e acima da superfície de discordância. Tem imagem, depois a gente fala. Então, o elemento fundamental para a separação desses diferentes ciclos e conjuntos rochosos, então a gente precisa, para separar, ter um elemento, ou seja, provavelmente uma tração da Terra, abriu a Terra. Origens, destruição, erosão do topo de uma camada rochosa antes da deposição de uma nova camada.
ou a não deposição de uma camada. Então, essas discordâncias, ela pode ser não conformidade, que é essa discordância erosiva, a angular e a base paleontológica. Vamos entender isso aí. A não conformidade. Então, o que acontece? São pacotes sedimentares que eles vão se assentar em contato erosivo diretamente sobre rochas ígneas ou metamórficas ou sedimentares. Então, gente, aqui nesse desenho não dá para ver muito bem o que está acontecendo, mas o que aconteceu foi, eu tinha um solo, de repente sofreu uma erosão esse solo aqui, e se depois novas camadas em cima dele. Então, vocês vão ver que aqui, ó, esses... Oh, painel vermelho. Vocês vão ver aqui, ó, que tem esses granulados maiores aqui, ó. Foi uma erosão, teve uma deposição diferente aqui, e aí continuou subindo o nosso ciclo aí de estratos. Então, o que ele fez aqui, tá vendo? Ó, nós tínhamos um estrato normal, de repente sofreu, ó, tá vendo que existe uma camada aqui reta, eles estavam formando camadas retas ainda, sofreu-se uma erosão, vocês podem ver que essa camada 1 é igual a essa camada 2, sofreu-se algum rompimento, alguma coisa aconteceu, provavelmente uma separação, ou mesmo ocração ou cisalhamento, rompeu essa camada e com o tempo começou a entrar um novo material aí, sedimentação, e formou um novo tipo de sedimento entre as rochas aí, tá? Discordância angular, quando elas estão em ângulo. Ó, nós estamos todo retinho aqui, sofreu uma erosão, preencheu. Distorção angular. Quando um pacote ele era angular, então tá vendo, ó, ele estava numa situação inclinada, então ele já tinha sofrido algum efeito da natureza aí de tectonia, tá? Então ele ficou todo inclinado. De repente aconteceu algum evento, deixou ele novamente desgastado aqui e começou a sobrepor sobre ele umas camadas horizontais. Então, tá vendo? Ele era uma rocha inclinada por alguma situação, e aí ela foi se decompondo e foi se formando novas camadas, mas aí já em situações horizontais. Então a gente chama de discordância angular. Discordância de desconformidade. A desconformidade é quando os pacotes sedimentares eles vão se formar paralelamente, tá? Só que aí o que acontece? Ele teve uma desconformidade de vários materiais diferentes, tá vendo? Cada corzinha aqui é um material diferente. É difícil a gente entender como funciona quando foi feito esses depósitos, tá? Então ele tem camadas muito diferentes aí, de materiais muito diferentes, tá? Então a gente não consegue identificar muito o período, a não ser por o paleontológico, tá? Então vocês verem o tipo de paleontologia, acham o fóssil e através desse fóssil você consegue determinar a idade do que aconteceu e quando aconteceu isso, tá? Exatamente por causa disso. Não tem uma conformidade de material. São vários materiais diferentes e você não sabe que época aconteceu isso. Bom, deformação de estratos. Dobras? É. Deformação de estratos. A gente já viu e vai ver de novo que nós podemos ter placas tectônicas se chocando uma com as outras, formando pressão, aumento de pressão e temperatura, e elas começam a se deformar.
De novo, lembrando, primeiro se formam os estratos, tá vendo? Nós temos todos os estratos retinhos, aí sofreu alguma pressão, e aí ela entra em deformidade depois da nossa deposição. Já falamos isso. Então, uma dessas situações é o que a gente chama de dobras, tá? Então, ele tem um nome, ele chama dobra. Então, existia uma camada aqui bem retinha, de repente aconteceu alguma coisa aí, e ela se dobrou. É bem escrito dobras mesmo, tá vendo? Ela está toda dobrada. E vocês podem ver, gente, que vocês acompanhando ela, vocês veem certinho o extrato do que ela era formada, tá vendo? Ó, tem uma coloração aqui, uma formação. Daí a segunda, ela vem aqui com outra formação, que ela é mais grossa. A terceira, ela deu todo esse nó aqui, ó, mas ela continua aqui. Tem uma quarta aqui que ela veio e fez aqui. E a última camada, que é essa mais escura aqui, que se deformou, tá? Então dá pra gente enxergar quando a gente faz cortes de rochas aí. Então aqui a gente sabe que essa é mais antiga e assim por diante. Pela decomposição foi por eras diferentes. Aqui a gente tem o seguinte, gente. As dobras, elas têm o que a gente chama de margas, né? Que é a parte interna da dobra. A gente tem calizas, que são essas calhas das dobras. A gente tem o que a gente chama sinclinal, colgado, quando ele está para cima, tá vendo? Ó, no meio aqui para cima, ó, tá vendo? Ele no meio da estrutura e ele tá como se fosse um sorriso para cima, tá? Tem o anticlinal. Ó, aqui é sinclinal. Sinclinal é sorrindo para cima. Eu tenho anticlinal. O anticlinal, ele é para baixo, tá? A formação dele é para baixo. Mas eu posso ter anticlinal de vales, tá? E tenho anticlinais exumados, mas vamos entender o seguinte, principalmente, a gente tem duas situações. A gente tem o que a gente chama de anticlinal, que é a parte superior da dobra. Professor, esse anticlinal, ele já é o quê? Já é na superfície da Terra, já? Não, ele forma tudo. Quando você falar de dobras, é que, tipo assim, dependendo de onde estão as dobras, eles vão chamar, tipo, se está mais perto da superfície, tudo, mas eles são tudo isso aqui é anticlinal, ó. É todo o relevo, mas então, Todo esse relevo parte de cima é anticlinal. é um relevo formado por, vamos supor, por Por sedimentos. dobras. Então, mas aí, vamos supor, ele chega até, a gente consegue ver, vamos supor, aí tem anticlinal Anticlinal, do vale. sinclinal. Você consegue ver um vale, você consegue identificar isso daí? Você consegue ver os anticlinais dentro do vale, mas ó, aqui, ó, vendo aqui na rocha, ó. Tudo que é subida aqui, ó, essa parte aqui, ó, vamos apagar ele. Aqui acho que não vai dar para ver o pedacinho, mas dá para ver um pedacinho dele. Isso aqui, ó, é o que a gente chama de anticlinal, tá vendo? Ele tá subindo, tá vendo? Esse topozinho aqui, ó, é anticlinal. E aqui, se a gente fosse continuar a foto, ele vai fazer um rebaixo aqui, um vale, tá? Esse aqui é o que a gente chama de sinclinal. Ok? Então, a ponta da dobra, ela é o anticlinal e o rebaixo da dobra é o sinclinal. Então, aqui, ó, ponta da dobra, onde sobe a dobra é o anticlinal. Onde desce a dobra é o sinclinal. Deu para entender? Positivo. Aqui a gente tem maioria sinclinal, tá vendo? Ó? São rochas que houve algum processo, mas está tudo sinclinal. Ele não fez uma dobra, lógico. Se teve uma dobra, com certeza... Esse formato, ele acompanha
Embaixo da terra, será? Ele acompanha uma profundidade embaixo da terra? Sim, sim, isso tá, essa camada, ó, pra você ter uma ideia. Aqui, essa camada de rocha aqui, ela ainda tem um morro gigante aqui para cima, tá? É um negócio muito grande. Então, quando acontece isso, ele acontece lá embaixo, próximo ao... Ai, fugiu. Abaixo da crosta terrestre, bem abaixo, tá? Então você vê que tem todas as camadas aqui, ó. Então, quer ver, ó? Vamos colocar aqui. Então vamos supor nessa situação aqui dessa discordância angular, quando ocorreu um processo aqui de inclinação da nossa parte aqui, ela veio desde a rocha magmática lá embaixo, tá vendo? Ó? Então ela vem em todas as camadas, tá vendo, rapaz, o tamanho da pessoa aqui, o tamanho da montanha? Então é lá embaixo. O que acontece é que quando vocês veem morros, montanhas, descobertas desse jeito, a gente tem que pensar que isso é uma pontinha de um iceberg, tá, gente? Então, tipo assim, você fala lá, o Everest, ele já foi inteiro coberto, tá? Não existia nada, ele não aparecia. Aí, quando teve um choque de placa tectônica, subiu tudo aquilo e virou aquela altura geral lá, as cordilheiras dos Andes e tudo mais. Então, o que acontece tudo aqui nesse vale aqui, ó? Desculpa, nessa montanha aqui, o que acontece? Em alguma época, isso aqui era tudo plano, era uma coisa só, ou podia ser um fundo de mar, tá? Então, ó, vocês estão vendo, ó, como vai ela fazendo tudo anticlinal aqui? Isso aqui podia ser um fundo de mar e está tudo abaixo, ou poderia ser que existisse uma camada enorme ainda de solo aqui, de terra, e ele foi se desgastando com o tempo, tá? Então, as dobras, elas podem estar muito, muito, muito abaixo da terra, sim, tá? Pode estar lá embaixo, não é o que porque ela está superficial aqui não. Ela foi formada há bilhões de anos, ela não existia essas montanhas formadas desse jeito. Aqui a gente consegue ver as anticlinais e as sinclinais, ó. Elas vão fazendo ondas, ó, anticlinais e sinclinais, ó. Então toda vez que ela chega lá na ponta, ela é anticlinal. A hora que ela desce, aqui ela é sinclinal e assim por diante. Deu para entender? Positivo, professor. Como que se formam esses tipos de falhas aí? O que são essas falhas? Então elas podem ser por tensão ou compressão, né? Então pode ser ou uma tensão superior ou compressões laterais. Ela pode ser por trações, tá? Então ela vai acontecer saindo, né, de um lado para o outro. Daí vocês conseguem ver aqui, ó, nas camadas. Vamos supor, eu tenho compressão. Aí vocês viram que com compressão, ó, ela vai formando, ela até sobe um pedaço, mas vocês viram que ela vai acompanhando, tá vendo? Ela vai quebrando e acompanhando. Quando você sofre tração, afastamento, a coisa mais fácil de enxergar é que um pedaço vai descer. Então você está vendo aqui os nossos estratos, de repente você vê que tem um extrato que ele era cinza aqui, ele ficou amarelo. E onde está o amarelo, praticamente está o cinza. Então ele caiu. Esse pedaço aqui caiu para baixo. Ele desceu. É como se fosse uma coisa reta, de repente abriu e esse pedaço foi para baixo, tá? E aqui é o contrário. Os pedaços sobem, tá? Tá vendo? Ele sobe, então quando ele sobe ele vai formando ondas, tá? Que é os anticlinal e são as dobras, né? Anticlinal e sinclinal. E aqui o estiramento ele vai formando falhas, ou seja, ele vai quebrando e vai formando alguns tipos de falhas. E por cisalhamento também, quando você tem uma força de um lado ou do outro, ele vai romper, ele também vai formar falhas, e ele vai formar falhas exatamente assim. Aqui, ó,
vocês podem ver que ele muda de posição. Então, esse aqui está mais baixinho, de repente ele rompeu, ele pode ir mais para cima e ficar fora do centro deles. Deve ter uma foto para vocês verem. Ó, tem. Tá vendo, ó? Então, aqui a gente tem alguns tipos de falhas, tá? Esse aqui provavelmente não. Esse aqui foi uma dobra. Tá vendo como ele entorta? Ele ainda tá bem próximo uns dos outros, tá vendo? Então, a gente consegue ver essa situação aqui, ó. Eles estão próximos e ele forma como se fosse uma dobra. Então, com certeza aqui, ó, essa situação foi por compressão. E essa aqui foi por quê? Ao contrário, né? Foi por tração. Aham. Como que eu sei que ela foi por tração? Porque um pedaço dela desmoronou, tá vendo, ó? A minha camada mais alta, ela desceu, tá vendo? A preta encontrou com o amarelo encontrou com a preta, essa branquinha subiu ou desceu, então ela desmoronou. Ela fez esse, vamos colocar aqui, esse pedaço aqui, ó, se deslocou para baixo, tá? Então é uma falha de tração. E a outra é uma falha de compressão, porque se dá para ver que ela formou dobras. Deu para enxergar? Positivo, professor. Bom, ele fala aqui que é importante a gente analisar essas estruturas geológicas, não só apenas o ponto de vista científico, mas para que os projetos de engenharia de mineração tenham sucessos imprescindíveis que compreendamos como as dobras, falhas e fraturas podem afetar até comprometer o desenvolvimento de uma mina. E a estabilidade de um talude e a segurança de uma barragem. Aqui ele já está falando do nosso exercício lá, do nosso estudo de caso. Ele perguntou quais os problemas das falhas e tudo mais, tá? Então, qual que era a importância aí do estudo geológico? Então, do vista aí de resistência mecânica, falha, fratura e dobras, essas estruturas geológicas elas vão apresentar pouca resistência à compressão e cisalhamento, tá, gente? Porque já houve uma ruptura lá, então precisa fazer um estudo lá para ver se esse solo vai aguentar toda a sobrecarga sobre elas, tá? Em outras situações, dependendo do tipo de falha, pode ser um dique ou alguma coisa assim, ele pode ter aí infiltração de água e desmoronar todo essas rochas que já estão prontas aí. E tem as falhas e fraturas também que vão formar reservatórios subterrâneos. Então, em alguns locais, eles formam buracos, erosões e podem se formar reservatórios subterrâneos de água. E a gente sabe que a água é como se fosse um engraxante líquido, né? Ele vai arrancando pedaço e assim ele pode fraturar a rocha inteira, tá? Pessoal, nós vamos dar um intervalo, porque como a gente acabou aqui, a gente vai dar um intervalo de 10 minutos, tá? São 8h15, 8h25 a gente volta. Porque aí eu... Oi? Beleza, professor. Porque aí eu vou entrar no programa que eu falei para vocês, para a gente começar a entender mais ou menos como funciona isso de um jeito mais prático, tá? Então vai ser como se fosse uma aula prática num site, num aplicativo. Então, 15 minutinhos aí, ó, 8h25 a gente volta, ok? Só vou desligar o microfone e a câmera já está desligada.
Vamos lá, pessoal? Todos aí? Pessoal, já voltaram? Sim, professor. Então vamos lá. Eu vou compartilhar agora para vocês a tela do aplicativo, daquele aplicativo que eu passei para vocês. Estão enxergando daí? Show. Opa. Saí dele. Então vamos lá. Na realidade, esse aplicativo, ele mostra para vocês tudo que a gente aprendeu aí hoje, tá? É como a gente vai fazer identificar a nossa era geológica aí e saber como fazer. Eu vou mostrar primeiro os modelos aqui. Ele é em inglês, gente, mas vocês podem colocar aqui para traduzir, ó. E a página do Google traduz aí para vocês, quem preferir em português. Eu vou primeiro mostrar os modelos de estratigrafia para a gente entender o que a gente estava falando lá do, das nossas falhas, né? Então, quando você vai criar um modelo geológico, que você vai ter que criar as camadas e depois colocar tudo que você quer nele, nós temos alguns exemplos aqui. Então, vamos supor que fosse você criar um modelo, lembrando, gente, toda vez que acontece falhas, dobras, diques, tudo acontece depois que as camadas são prontas, tá? Então, primeiro você vai criar as camadas, nós vamos ver isso daqui a pouco, e depois a gente solta o problema aí do que a gente vai fazer. Então, quando a gente falou lá do anticlinal, então o que seriam as anticlinais? Então, ele vai fazer lá as camadas num processo anticlinal. Então, tá vendo, ó? Quando a gente fala de uma dobra anticlinal, é quando numa região ele tem as dobras todas para cima, tá? Então, é a nossa dobra anticlinal. Ele tem o que a gente chama de dobra anticlinal mergulho. Deixa eu clicar aqui. Ela é igual à anticlinal, só que vejam, a parte de cima, ela também vai formar dobras anticlinais. Então, a hora que começou a fazer a dobra, ela entra nessa dobra anticlinal e vai fazer de mergulho lá para cima também. As sinclinais são o contrário, elas são para baixo. Então, aqui a gente tem as dobras sinclinais, tá vendo? Aqui é quando forma as dobras sinclinais. Temos a sinclinal de mergulho também. Então, essas são as dobras. Depois vocês podem entrar aí, é gratuito esse aplicativo, podem entrar, fica à vontade aí para vocês mexerem aí, tá? Aí a gente vai ter também nossas falhas. Então, quando vocês têm falha, que eu falei para vocês, que ele deu uma falha e rompeu de um lado para o outro, tá vendo? Ó? Ele desceu e formou um novo patamar. Então, desceu toda a camada inteira. Tem falhas de deslizamentos laterais, que é da direita para a esquerda. Então, tá vendo? Ele tem uma falha. Aqui eu tinha uma parte inclinada, tá? E aqui era reta, na horizontal. Aí ele tombou e desceu toda a parte dos nossos estratos aí, mudou tudo. Tem as falhas que são lateral esquerdo, lateral direito, tem várias situações que a gente consegue mostrar, tem até mais modelos aí. Mas vamos entender o que a gente faz aqui. Para que serve esse programinha? Então vamos supor que vocês estão lá na nossa
Na nossa situação, problema lá, vocês precisam criar uma visualização de um histórico geológico lá do que aconteceu na nossa, na nossa na nossa rocha. Deixa eu ver aqui, acho que eu tenho como resetar mapa. Não, 2D, cadê resetar? Use rotate não. Eu acho que deve estar aqui. Qualidade de imagem, stick. Não. Peraí, deixa eu resetar isso aqui. Deixa eu recarregar, ver se ele volta zerado. Voltou. Bom, vamos traduzir para ficar mais fácil. Bom, aqui, quando vocês entram a primeira vez, ele vai mostrar tudo o que tem que fazer. Então ele fala assim, comece com camadas geológicas. Então vamos lá, a gente clica na camada geológica e aí a gente vai adicionar uma nova camada. E tem editar. Então vocês vão colocar lá, qual a camada que vocês querem, sei lá, argila. Então posso escolher a cor que eu quiser da argila. Um marronzinho aqui, aceitar. Então, minha primeira camada é argila. Daí eu quero uma nova camada. Onde está? Vamos por arenito. A cor, pode ser essa cor mesmo. Daí eu quero mudar, vamos colocar só 3 camadas, vou colocar aqui basalto. Não, vou colocar granito. Granito, colocar um granito azul. Tá bom. Eu criei toda a minha parte de camada geológica, tá, gente? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Aqui, ó. Ele não movimenta. Vamos supor meu granito. Eu quero aumentar minha quantidade de granito aí na minha rocha. Então, posso, nesse widget aqui, ó, aumentar a quantidade de granito. Tá vendo? Ele já aumentou. Aí no meu arenito, vou aumentar bastante esse arenito aí. A maior camada vai ser arenito, 33% de arenito. E vamos aumentar um pouco a argila. Pronto. Aí eu fiquei com as 3 camadas que eu queria dentro da minha era geológica. Se vocês vierem aqui, ainda não, vamos fazer outra coisa. Aqui ele vai perguntar para você se houve alguma inclinação nessa criação da era geológica. Então você pode inclinar ou não as suas camadas. Vamos inclinar por enquanto. Aqui, não, deixa ela inclinar normal assim. Adicionar novo evento. Vocês viram que ele colocou adicionar novo evento de inclinação. O que aconteceu? Eu tinha minhas camadas, num determinado período aí ele se inclinou e ficou lá bonitinho, tá? Então eu posso inclinar minhas camadas. Vamos colocar, eu vou excluir essa inclinação para mostrar outra coisa para vocês. Em vez de inclinar, ele sofreu dobras, tá? Então, gente, aqui as dobras, eu consigo mudar essas dobras. Elas podem
ficar inclinadas. Eu posso colocar dobras de mergulho. De mergulho, isso eu vou ter que tirar. A de batida eu vou ter que tirar de mergulho, peraí. Tira de mergulho e põe a de batida. Então, a batida, gente, quando ela sofre algum impacto e ela muda. Então, vocês conseguem mudar do jeito que vocês quiserem a quantidade de dobras. Toda vez que vocês colocarem mergulhar, ela vai virando para horizontal, tá? Desculpa, para vertical. E a batida, ela fica sempre inclinada, ó. Tá vendo? Você joga, ela fica numa inclinação, então ela vai inclinando a dobra, ó. Tá? Mais opções. Eu posso pôr períodos, então eu posso aumentar ou diminuir para deixar elas como anticlinal ou sinclinal, né? Eu posso dar amplitude para elas, então eu posso aumentar elas ou diminuir. E eu posso dar forma para elas. Elas podem ficar mais pontiagudas ou menos pontiagudas, mais arredondadas, tá? O desvio aqui é anticlinal e sinclinal, ó. Então eu consigo deixar ela como sinclinal ou anticlinal. E vou adicionar esse evento aí que eu vou dobrar ela. A hora que eu fecho, eu enxergo ela dobrada. Tá vendo? Então ela foi uma sinclinal, uma anticlinal. E aí eu consigo colocar outras coisas. Aqui, se for colocar uma bacia, um domo, então você pode aumentar esses... Opa, cadê as bacias? Em qual que tá? No arenito? Como eu tô com as inclinais, ela não tá mostrando porque ela tá dando a inclinação maior ou menor aqui, tá sendo pouco, não tá aparecendo muito. Mas se você tivesse reto aqui e clicasse em bacias, eles iam ficar como se fosse tudo... ela não fica sinclinal, porque ela não é tão pontiaguda, mas ela forma como se fosse bacias de sedimento, tá? Como se ela fosse arredondada. Eu posso colocar em conformidades, adicionar em conformidade. Ó, lembra que a gente falou que eu podia ter uma rocha que já estava toda deformada e depois, se eu colocasse uma inconformidade lá, ela ia ficar toda reta? Posso fazer isso também. Oi? Não, sei mesmo, professor. E a interseção, consegue colocar lá? Eu consigo colocar diques, tá? Então, vamos supor, eu quero colocar um dique. Vou colocar esse dique aqui, vou inclinar ele. O filão lá. O filão. Vou inclinar bem ele e vou adicionar. Então, tá vendo, ó? Eu coloquei um novo dique aqui. Eu consigo colocar falhas geológicas. Eu vou inclinar um pouquinho essa falha. Não. Cadê? Assim. Assim deve cair. Tá vendo como caiu minha camada inteira? As inclusões, inconformidade simples, deixa eu ver um negócio. Não, só inconformidade. Diques. Mais opções. Deixa eu ver se eu consigo colocar a espessura de dique. Eu até poderia fazer o seguinte, se você quiser fazer um negócio diferente, como inclusão, você pode reduzir esse dique e aumentar bastante ele aqui, ó. Ele deve entrar, vamos tirar esse mergulhar e reduzir aqui. Deixa eu ver se ele entra como se fosse uma inclusão. Ó, ele até entra como uma inclusão, tá vendo? Mas ele entra com uma inclusão inteira aqui
uma inclusão, ele entra como inteira. A inclusão você não consegue Forma colocar mais aqui, uma não. camada inteira, né? Ele não forma aquela borra de Não forma. Ele sedimento. não consegue fazer a inclusão. Só consegue fazer o dique mesmo e colocar ele aí, tá? Uma outra coisa. Então vocês viram que tudo que a gente aprendeu hoje. Deixa eu apagar aqui. Opa, saiu o dique. Deixar ele angular, mergulho. Vamos aumentar ele aqui. Vamos deixar um dique fininho. Adicionar. Aí. Então, tudo que a gente aprendeu hoje, gente, ela vai estar aqui, tá? Então a gente consegue ver realmente tudo o que acontece. Aí vem um negócio interessante. Se vocês vierem aqui, nós vamos falar já de topografia e essa exploração aqui. Se vocês vierem aqui e clicar na história geológica, ele vai te falar por período, tá vendo? Ó? A primeira coisa que aconteceu, nós criamos a nossa a nossa camada geológica. Depois do segundo evento, ele criou a nossa dobra aí anticlinal. Daí a gente criou uma inconformidade simples aqui, certo? Que ela ficou todo retinho. E depois, o último evento foi uma falha, que caiu toda essa parte, e desculpa, e o último evento foi um dique que entrou. Vocês viram que eles vão um se sobrepondo ao outro para mostrar quais foram as eras geológicas que aconteceram? É isso exatamente que a gente falou que acontecia, ó. Então eles vão se sobrepondo, tá vendo? Eu estava numa camada que ele era assim, de repente ela sofreu uma inconformidade, depois veio o dique, tá? Então as camadas eram retas inicialmente, com um tipo de solo, porque quando a gente fala em conformidade, vocês viram que mudou as cores ah, das nossas rochas aqui. Então a primeira rocha que a gente tinha arenito, argila e basalto, ele sofreu a dobra, depois teve uma inconformidade, então mudou tudo de cor, daí teve uma falha, caiu a falha e depois veio o dique. Então, se a gente for analisar tudo isso aqui, primeiro as camadas, depois a dobra, depois inconformidade, depois o dique. Desculpa. Primeiro as camadas, depois a dobra, depois a inconformidade, que ela fica reta, depois a falha, porque vocês viram que apareceu uma nova corzinha aqui da falha, né? Então, depois a falha e depois o dique, tá? Então, é assim que a gente vai fazer toda essa nossa história geológica aí. Então, consigo identificar todos os eventos que aconteceram por etapas, tá? Bom, outras coisas que a gente consegue fazer na nossa situação aí é mexer com a topografia dela. Então, eu posso colocar isso aí num plano, que na realidade ele já está. Eu posso transformar isso num vale. Tá vendo aqui o vale? Então, aqui é um vale. Eu posso transformar isso numa colina. Então, ele muda. Eu posso transformar isso numa montanha. Então, tá vendo como muda toda a minha geografia? Eu posso transformar num penhasco, que aí ele vai cair tudo de um lado só, né? Tá vendo? Ó? Então, se tornou um penhasco. E eu posso transformar isso num cume, que aí fica bem mais acentuado, tá vendo? Ó? Que ele fica como se fosse uma situação adversa aí, que fosse como uma cordilheira, né, que a gente fala. Através disso, pessoal, a gente consegue fazer todo o mapeamento. Então, vamos pensar lá no nosso mapa.
Então, vamos falar que a gente está fazendo uma usina hidrelétrica e lá é um vale, porque geralmente tem vale e vai ser inundado alguma parte assim. Você consegue ver todos os problemas que aconteceram e todas as camadas que tem nesse local, tá? Então, tudo que tem de material, tudo que tiver local, ou se for uma montanha. Então, vamos lá. Ela entrou com uma montanha e eu vou ver onde eu vou fazer minha barragem e assim por diante, tá? Então, fica muito fácil identificar. Uma outra situação que a gente tem é explorar. O que a gente pode fazer com esse explorar aqui? Lembrando, a gente sempre tem a história geológica aqui que você pode colocar aqui. Ele não está carregando as imagens aqui, acho que está carregado, mas ele tem todas as eras geológicas do que aconteceu. Deixa eu pôr um plano aqui. Desculpa, porque é para me traçar a topografia que eu quero. Plano. Vamos colocar um plano aqui, só para a gente ver uma coisa aqui. Não, mais fácil ver. Acho que é mais fácil ver na colina ou na montanha o que eu quero. Pode ser na colina. Aí. O explorar, você vai literalmente explorar o que tem aqui dentro. Então vamos supor, eu quero furar esse material. Então eu vou escolher um lugar que eu vou furar, vou falar, vou furar aqui, nesse azulzinho aqui, bem no cume. Então, gente, se vocês verem, ele vai me mostrar. Deixa eu tentar pôr tela cheia, que quando põe tela cheia dá umas travadas. Quando você põe furar, perfurar, você vai fazer uma sondagem desde a última camada que está lá embaixo. Daí a gente tem a areia, a gente tem argilito, a gente tem nosso basalto, tem todas as outras camadas aí. Eles formou umas rochas novas metamórficas, né? Quando a gente fez o novos tipos de materiais, mas eu consigo entrar lá também e alterar esses materiais. Então ele mostra todos os tipos de materiais e como é o perfil geográfico se você fizer um furo. Então vamos supor que eu vou fazer a barragem, eu quero saber o que tem lá embaixo. Então eu sei que tem basalto aqui em cima, daí eu já topo lá com arenito e depois já topo lá com argila. Eu sei também que tem uma desconformidade, né, nele. Então eu preciso tomar cuidado com essa falha aqui, eu preciso tomar cuidado com essas inconformidades que tem e verificar tudo certinho se vai afetar meu projeto. Corte transversal, deixa eu fechar o furar. Deixa eu apagar ele. Esse corte transversal é praticamente a mesma coisa, só que eu posso pegar um pedaço maior, tá? Então tá vendo, ó? Eu consigo saber que nesse espaço que eu puxei aqui, ele tem todas as minhas camadas e ainda eu pego um pedaço do dique, tá? Então ele fica aqui, eu posso fazer cortes diferentes também. Vamos fazer um novo corte transversal aqui. Vou pegar sem o dique agora. Novo corte. Vou pegar sem o dique. Daqui até aqui. Ele está calculando o corte. Ó, mesmo assim, eu profundamente aqui na superfície eu não peguei o dique, mas eu peguei ele lá embaixo, tá vendo, ó? Tá vendo? Ele pega esse pedaço lá embaixo que ele tá bem abaixo da minha camada. Eu tenho várias camadas aqui e de repente eu encontro o dique próximo aí da minha argila, do meu arenito, tá? Então tá lá embaixo, eu consigo investigar ele. Vamos ocultar ele. A gente consegue medir também. Então eu meço a distância, então posso ter uma distância. Esse burning é a inclinação, tá, gente? Então eu tô com uma distância 71,4 com inclinação de 18,28, 18,29 graus. Se vocês puxarem exatamente aqui, vocês vão ver que ele vai dar
90 graus. Opa, põe essa retinha aí. Não deu 90. 90 graus. Tá? Então eu consigo fazer medidas dentro desse espaço que eu estou fazendo aqui, tá? Lógico que você tem algumas ferramentas que vocês precisam dimensionar aí. Esse é um programa gratuito, então nem tudo vocês vão ter, tá vendo? Tem algumas situações aqui que você não tem como fazer, tá? Apesar que aqui são experiências que você pode fazer. Deixa eu apagar isso aqui. E dá para brincar, e é um programa muito, muito, muito interessante, gente, porque vocês conseguem fazer realmente um mapa praticamente real do local onde vocês estão pretendendo fazer a construção, tá? Então, se você colocar lá, lógico, você vai ter que primeiramente ver o que tem de camadas, ou tentar descobrir quais são as camadas que tem, para você vir jogando as camadas. Realmente você não consegue jogar inclusões, né? Nem da inclinação. Não, não consegue. Essas duas falhas aqui seriam falha por impulso e falha por depressão, que ela sai inclinada. Talvez no pago tenha essa parte de inclusão, mas aqui não tem não. Pessoal, deu para entender melhor agora, visualizando por aqui? Positivo, professor. Ok. Se vocês tiverem oportunidade, entre nesse aplicativo. Tentem colocar aquelas camadas que ele falou lá no nosso... Tá indo na possibilidade de vocês, tá, gente? No Faça Valer a Pena lá. Desculpa, no Situação Problema lá no começo. Ele fala todas as camadas que tinha. Aí ele fala se tem... os tipos de falha, ele fala tudo lá no começo, para ver se tem falha, se tem sai daqui. Se eles têm diques, se ele tem conformidade, dá uma olhada lá, entre nesse programa, dá uma fuçada, e de preferência se vocês entrarem, dá um print na tela aí, eu acho que ele tem você pode criar vídeos, mas eu acho que ele tem... Você pode printar como PDF, quer ver? A minha internet está muito lenta, está carregando ainda. Mas você pode printar como PDF ou dar um print na tela mesmo. Daí vocês postam para mim lá no grupo de WhatsApp, para a gente ver o que vocês fizeram aí. Ok? Positivo. Bom, pessoal, o que a gente tinha para passar hoje, vocês têm dúvidas sobre a matéria ou não? Acho que não, professor. Foi bem interessante, ó. Bom, se vocês não têm mais dúvidas, então o que a gente tinha para passar hoje era isso, pessoal. Então, se vocês tiverem dúvidas, surgir mais alguma dúvida, me chamem aí no WhatsApp que eu tiro a dúvida de vocês. Mas entrem aí nesse aplicativo, façam a atividade aí e me mandem por WhatsApp. Beleza, pode deixar. Bom, pessoal, então uma boa noite para vocês, uma ótima semana, bom descanso hoje e até a próxima aula para vocês. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Bom Boa descanso. noite. Bom final de Obrigado semana. também. Obrigado. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Tchau.